Seja muito bem-vinda ao nosso Proseando. Hoje o tema nós estamos numa sequência de lives falando sobre planejamento. Então essa semana que vem vai ter mais temas onde a gente vai abordar esse assunto que para muitas pessoas é um pouco traumatizante falar de planejamento, né? Ontem era quarta, na terça-feira eu tive uma reunião com uma cliente e ela falou assim: ai, não me fala de plano de ação que me dá 30 tipos de ciricutico. Então, esse nosso material de lives, nos próximos dias nós vamos falar bastante sobre isso, para desmistificar, para destralhar, para desapegar dessas crenças, desses mal entendidos que existem na nossa cabeça, que existem no nosso dia a dia. Combinadinho? E essa live de hoje, então, nós vamos falar sobre o nosso planejamento trava. Por que ele trava? Então essa live é para você que trava na metade do caminho, essa live é para você que faz o planejamento, mas chega na metade e não termina. Essa live é para você que chega no final do mês e olha e diz: cara, não cumpri o que eu tinha planejado, não cumpri a minha meta, fiquei pela metade. Puxa vida, tudo dá errado nesse meu planejamento. Essa live é pra você, tá bom? Pega a sua água, seu café, seu chazinho. Aqui no sul tá dando uma ondinha de frio, né? Então a gente tá tudo tomando chazinho e cafezinho pra aquecer. Chimarrão também, quem pode tomar um chimarrãozinho nesse horário aí. Eu não tomo chimarrão nas lives, porque senão eu me atrapalho toda e eu perco o fio da meada, porque chimarrão me deixa assim super relax. É um momento sagrado e gostoso do meu dia a dia, onde eu gosto de geralmente pensar em nada. Tô me ajeitando aqui com as minhas cobertinhas, enroscando. Bom, papel e caneta também, né? Todas as nossas lives do Proseando, além da gente conversar sobre um tema específico, nós também vamos... sempre eu trago à tona, né? A gente destralha, esse é um dos pilares do meu método, né? A gente destralha o assunto e aí a gente começa a olhar para o desapegar e para o organizar daquela situação. Então eu sempre trago em toda live o tema, a gente fala sobre o tema e começa a entregar soluções viáveis para você aplicar no seu dia a dia, e sempre soluções que eu apliquei na minha trajetória, na minha história, e que fizeram sentido e me fizeram sair de um momento de mãe empreendedora bagunçada, estressada, para um momento de mãe empreendedora produtiva, animada, feliz, leve, com a rotina harmônica na casa. Esses dias me perguntaram por que eu falo tanto de planejamento, por que eu falo tanto de organização, de rotina, de planejar, de pensar no que a gente vai fazer. E a resposta para mim foi muito óbvia. Eu comecei a olhar para um momento da minha história em que eu estava estressado o tempo todo, cansado o tempo todo, não dormia bem, não me alimentava direito, não tinha disposição, não tinha ânimo. Acordava de manhã, abria o olho e dizia: ai, mais um dia, que acabe logo esse dia, não aguento mais. E aí, consequentemente, quando a gente tá cansado, a gente tá estressado, a gente só pra todo mundo, né? Então sobrava pro marido, sobrava pros filhos, eu sempre tava irritada com eles. Qualquer coisinha que fizesse já era motivo de eu me exaltar, de eu me alterar, enfim, nem eu me aguentava, né? Então, quando eu comecei a usar certas técnicas e fazer certos movimentos na minha vida, as coisas começaram a mudar e eu comecei a sair desse lugar de estressada, de mal-humorada, de ansiosa, depressiva,
para o momento em que eu estava equilibrada. Então é esse o meu desejo, é trazer para as mães empreendedoras mais equilíbrio, mais harmonia e mais prazer no seu dia a dia. Então por isso que a gente fala bastante de temas relacionados a esse mundo de mãe empreendedora. Combinado? Na live passada, deixa eu tomar um golinho aqui do meu cafezinho. Na minha xícara personalizada, que minha filha personalizou com os adesivinhos dela. O desafio tá sendo não lavar essa parte bem lavada, porque senão vai tirar o adesivo. Coisa de mãe, né? A gente lava só o meio e aonde a gente bebe, né? Quem aí também é assim, né? As mães passam por umas coisas que é muito louco. Até um assunto que a gente pode falar numa próxima live é sobre essas tarefas invisíveis que as mães empreendedoras têm, né? Bem interessante, que a gente pode falar na live da semana que vem, né? Esse tema, gostei. Vou anotar aqui. Vamos pensar que semana que vem eu ia falar sobre as multitarefas. Será que as multitarefas nos auxiliam ou nos atrapalham? Elas nos prejudicam ou elas nos beneficiam para nossa produtividade, para nossa sanidade mental? Então é um tema bem interessante. Posso anotar para essa na próxima, falar sobre essa questão das tarefas invisíveis, né? Que é muito legal. Bom, mas vamos para a live de hoje, porque mães empreendedoras não têm tempo a perder, né? Tudo programado, tudo orquestrado, tudo harmônico. Na live passada, nós falamos então sobre o que trava na hora de tirar da cabeça e colocar no papel. Falamos de vários pontos que nos dá esse branco, esse bloqueio. E eu coloquei então situações em que eu apliquei no meu dia a dia, no meu dia a dia, né? No meu processo, na minha história, e consegui bons resultados com isso e compartilhei com vocês. A live tá gravada, então volta lá depois de assistir essa daqui e confere lá se você tem dificuldades de escrever as suas metas, as suas ideias, os seus pensamentos, os seus planos. Passa lá na live e vê como que eu faço, como que eu fiz e aprendi muito com isso e compartilhei lá, tá? E hoje, então, nós vamos falar sobre essa questão eu fiz o planejamento, ficou lindo, maravilhoso, mas não funcionou. Chegou na metade, travou, deu tudo errado. Cheguei no final do mês e não atingi a meta ou o objetivo que eu queria, a quantidade de faturamento na minha empresa, a quantidade de clientes captados, atendidos, não consegui uma determinada situação com os filhos que eu tinha me planejado fazer, ou uma determinada situação com o marido que eu não consegui atender. Então, o que acontece que esse planejamento buga no meio ou no final? E eu descobri que tem duas possibilidades bem fortes disso acontecer. Principalmente na questão da execução. Existe a parte emocional, que é interna nossa, que é algo que eu trabalho nas minhas mentorias e estou reeditando o curso Mãe Empreendedora Produtiva, que vai sair daqui uns meses, né? Até a gente tirou do ar o Ativando a Produtividade, por enquanto, para que a gente possa fazer um curso ainda mais completo e atendendo essa parte emocional também, nesses pontos que nos travam de ser prósperas e de sermos cada vez mais produtivas, né? Harmonicamente no nosso dia a dia, conciliando filhos e negócios também, e trabalho. E o segundo ponto, né, o primeiro emocional, o segundo ponto são as técnicas, são os métodos que a gente usa para fazer esse planejamento, para fazer essa rotina, essa engrenagem
funcionar. E o que eu vou falar na live hoje aqui, porque o emocional é mais profundo, né? A gente precisa de mais tempo para trabalhar isso. Então hoje aqui na live eu vou trazer para vocês informações da parte técnica de como eu apliquei na minha vida para sair daquela situação de uma mãe improdutiva, enrolada, estressada, sem paciência, depressiva até, enfim, desequilibrada, para uma mãe empreendedora produtiva, que tem harmonia no lar, que tem as coisas fluindo, que sabe como lidar com os imprevistos que acontecem no meio do caminho desse nosso planejamento, dessas nossas rotinas. O primeiro ponto que eu quero abordar, que é o mais importante, né, do método que eu trabalho, que é o método 3D, que é o destralhar, o desapegar e o desbagunçar. Tu viu que chique? Então, esse é o meu método: destralhar, desbagunçar e desapegar. Falei fora da ordem, né? Mas não tem problema. O importante é que primeiro a gente destralha o assunto, a gente mexe nele pra gente descobrir todos os detalhes que envolvem aquilo. Do porquê que eu não, né, o assunto hoje é se eu planejo, por que o meu planejamento dá errado? Por que eu chego no final e o negócio não deu certo? Por que eu não consigo no final ter sucesso e atingir o que eu planejei atingir? Então a gente vai mexer um pouco nisso para tentar entender essa situação. Depois nós vamos desapegar dessas situações, dessas crenças, né, que estão dentro, desses mal entendidos que estão dentro da nossa cabeça. E no final, então, nós vamos desbagunçar, que é trazer ordem, tirar a bagunça e botar as coisas alinhadas no lugar, certo? Então peguem aí papel e caneta ou lápis, tanto faz, como que vocês preferirem. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui hoje: onde que a gente erra? Aonde que a gente falha no planejar? Vamos partir da premissa que você conseguiu tirar as ideias da cabeça e colocar elas no papel. Então você já escreveu, já fez o seu planejamento, já pensou nas metas, já calculou prazo, já calculou custo, já calculou se é mensurável ou não, já calculou as pessoas envolvidas, já fez todo aquele estudo sobre o que você quer alcançar, qual que é o teu objetivo no final do mês, ou no final daquele processo, no final daquele programa, no final daquele projeto. Desde aqui, gente, eu gosto muito de frisar assim: quando eu falo de planejar, não é só para empresas grandes. Eu falo em planejar até um passeio de final de semana. Se você não planeja adequadamente o passeio, você falha no: poxa, só eu gostei do passeio. Poxa, não olhei a previsão do tempo e choveu, pegou desprevenido. Poxa, daí choveu e eu não consegui sair daquele momento de frustração. Então, o primeiro ponto é quando a gente não conhece a si mesmo, não conhece a sua empresa, não conhece a sua família, não conhece os detalhes do público que você vai atender. Por exemplo, se você está fazendo uma campanha, uma promoção na sua empresa, na sua loja, no seu empreendimento, e você não pensa no público que vai atender aquela promoção, tem uma chance enorme de não dar certo. Quando eu tinha a loja, tinha produto que eu sabia que não adiantava fazer promoção especial, que as minhas clientes e as revendedoras não iriam gostar. Não dava para enfiar a goela abaixo: compre esse determinado perfume. Uma vez eu fiz, atingi uma meta e eu ganhei umas 3 ou 4 caixas de um determinado perfume lá. Tu acha que a mulherada queria? Não queria. Adiantava eu fazer a promoção? Não adiantava.
é entender o público, é entender as pessoas, é entender a minha empresa. Agora, se eu fizesse uma promoção de um outro determinado item, ia faltar. Então é você conhecer, é saber os gostos. Se você está fazendo um planejamento para os seus filhos, ou com os teus filhos, o que eles gostam, o que eles não gostam, como que pode ser, como que não pode ser. Com o marido a mesma coisa, com os relacionamentos, com os clientes, com o nosso negócio, com nós mesmas. Se nós estamos planejando um momento especial para nós, com nós mesmas, como que vai ser isso? É nos conhecer, é conhecer a nossa empresa. Um segundo ponto é você ter gastos desnecessários. É você ter gastos errados. E aí, nesses gastos, eu quero atender tudo. Eu quero que você entenda gastos com o teu tempo, gastos com prazos, gastos financeiros. Se você não planeja todos os detalhes, vai chegar lá no meio e não vai ter recurso financeiro para chegar. Opa, tinha que ter comprado uma determinada máquina, uma determinada matéria-prima ou um determinado material e eu não comprei. E aí chega na metade e vai travar. Quando a gente olha todos esses detalhes, é muito difícil o planejamento dar errado. Porque aí você começa a pensar, eu já tô antecipando. Acabei de me dar conta que eu já tô antecipando a próxima etapa, né? Aqui nós já estamos falando sobre as falhas, né? Então, falhar nesses detalhes. A gente falha quando a gente não conhece o nosso objetivo. Quando ele tá irreal. Bem fora da casinha. Eu tenho condições de comprar um carro. Em um mês? Muito difícil. Em um ano? Opa, em um ano é melhor. E muitas vezes a gente põe metas, desafios, projetos em um mês, que são projetos para atingir um ano, para atingir 6 meses. Educação dos filhos. Não é em um mês que tu vai conseguir organizar com eles uma rotina. Não é em um mês que tu vai conseguir alinhar. Consegue sim, muita coisa, mas não 100%. Precisa um prazo maior. Se o teu casamento tá cocosado, não é em um mês que tu vai conseguir retroceder muita coisa de muitos anos. Precisa de um prazo maior. O teu negócio, se tá endividado, se tá com uma dificuldade financeira, não é em um mês que tu vai dar essa reviravolta. Então, pensar no tamanho do teu projeto, no tamanho do teu objetivo para esse prazo é fundamental. Outra coisa que a gente erra muito em relação a metas e objetivos é olhar a grama da vizinha. Dizer, pô, olha que lindo aqui, né, o trabalho que ela faz, olha os filhos dela como é que estão. Mas isso foi em um mês, em uma semana que ela conseguiu? Não, isso são meses de trabalho. Meses, um passo de cada vez. E nós precisamos pensar nisso também. Eu já fui imediatista, ainda hoje eu tenho que me controlar bastante. Põe aí nos comentários quem é imediatista também. Eu era daquelas assim que eu tinha ideia agora, daqui a 2 minutos já tinha que estar resolvido. Sabe aquela coisa assim de que decidi agora que vou fazer, tem que estar pronto, né? E eu tô trabalhando muito isso em mim, sabe? Essa paciência. Porque uma coisa é ter paciência, outra coisa é ser tolerante, né? Então, essa paciência eu tô desenvolvendo muito. Por quê? Porque eu tenho que saber o prazo das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que eu vou atender, das pessoas com quem eu vou trabalhar. E os nossos clientes, né? Porque acaba nossos filhos sendo nossos clientes, o nosso marido sendo nosso cliente, os clientes que vão comprar no nosso negócio são nossos clientes.
que vão receber nosso serviço. Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, e nós temos que ter esse olhar de esperar e... Ó, a Larissa está dizendo que faz planos. Esse é um tema que eu quero trabalhar numa live também. Quando a pessoa planeja e não consegue executar, não é isso? Implementar, né? Botar em prática. Isso é uma coisa, um tema bem interessante também. Eu até vou anotar aqui. Mais um tema para live. Olha como é rico essa questão do planejar, do executar, do fazer implementar.